Bom, então a gente está começando aqui a nossa quarta aula, né? É, mais uma aula mais prática, né? A gente fechou os modelos principais ali na aula 3, né? E aí essa aula 4, a ideia principal é tentar mostrar algumas boas práticas aí, principalmente na etapa de pré-processamento dos nossos dados, né? Seria uma etapa, digamos, anterior aí, ou durante a parte de construção dos modelos, né? Então eu vou tentar passar aqui por um conjunto de boas práticas, né? Discussão de algumas metodologias que podem ajudar aí no pré-processamento dos dados, questões de normalização, a escolha de features, remoção de dados que eventualmente podem não contribuir para a modelagem. Eu tentei compilar tudo isso aqui numa aula só, até antes da gente fazer a primeira atividade prática, né? Porque você possa, durante a atividade prática, então, já fazer uso dessas dicas. Bom, então, o que a gente vai falar nessa aula especificamente? Quais são os temas que eu acho que são mais importantes para a gente discutir aqui nesse vídeo, né? O primeiro deles é remover valores que eventualmente pode estar faltando no teu conjunto de dados, né? Isso aqui é um problema real muito recorrente, né? Você coleta dados e eventualmente você perde algum sensor, alguma informação, ou eventualmente você teve um problema de coleta de informação durante um determinado momento e acabou perdendo aquela informação, né? Então, o que você faz quando você tem esses valores faltantes, né? Seja nas features, seja nas classes, né? Nos rótulos das classes, pensando sempre no problema de classificação que é o nosso norte aqui, né? Então, o que fazer, né? Se você remove, como remover, né? Ou se você eventualmente tenta substituir esses valores por algum outro valor, né? Para tentar complementar aquela informação faltante e não jogar fora o dado completo, né? Então, o que fazer nesses casos? Eu vou mostrar alguns exemplos práticos aqui, usando principalmente scikit-learn, né? Como que a gente lida com dados categóricos, né? Questões, assim, principalmente de features, né? Que são discretas, né? Então, features que pertencem a categorias, né? Ou seja, são discretizadas aqui, né? Num certo domínio, né? Como que a gente lida com essas features aqui, né? Como que a gente, digamos, uniformiza o uso delas para os métodos de classificação. E depois como que a gente pode fazer um método de seleção de features relevantes, né? Então a gente eventualmente pode escolher aí algumas features, né? E não usar todas, né? Como que a gente escolhe, como que a gente trata essas features, né? Para poder fazer a nossa modelagem. Então eu vou começar com o primeiro caso ali, que como que a gente lida, né? Com essa questão de dados faltantes, né? O famoso missing data aí, que é bem recorrente em problemas práticos, né? Então o que acontece, né? Em muitos problemas reais, né? Vocês vão encontrar isso na nossa atividade prática, inclusive, né? A gente pode ter perdido, né, por conta de diversos fatores, né, um ou mais valores nas nossas features ou dos nossos labels, né? Seja nas nossas features, mesmo nos dados brutos, né? Não processado, não calculadas as features, né? Ou seja, nos labels a gente pode ter dados faltantes, né? E esses caras, normalmente, quando a gente carrega isso no Python ou qualquer outro framework aí que você vai utilizar para pré-processar ou analisar inicialmente esses dados, né? Esses caras acabam tendo um not a number, né? É comum a gente encontrar esse cara aqui, né? Ou mesmo um valor null, né? Do tipo null naquele ponto, né? Normalmente isso aqui aparece como uma string, né? Bem comum isso aparecer no Python, né? E o que acontece é que todos os métodos que a gente vai ver aqui, os métodos de classificação, enfim, né? Todos que a gente já viu na aula anterior, eles naturalmente não estão aptos para lidar aí com esse tipo de evento, né? Esse tipo de fenômeno que a gente encontra nos dados. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode simplesmente eliminar esses caras, né? Então, a gente vai avaliar essa possibilidade, né? Ou tentar substituir aqueles valores por outros valores que não comprometam todos os dados, né? Então, vamos ver esses exemplos diretamente já no nosso código aqui, no nosso Colab, né? Que fica mais fácil enxergar, tá? Então, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui a gente está criando um dado CSV fictício aqui, né?
onde eu estou forçando naturalmente que apareçam alguns nota number, né? Simplesmente não colocando nada, como nesse caso aqui, né? Ou nesse caso final aqui, né? Apontando para vocês como que apareceria ali um dado do tipo not a number, né? Um dado faltante numa tabela fictícia, né? Então, eu criei essa tabela já no formato do Pandas aqui, né? E aí guardei nessa estrutura de dados DF aqui, estou mostrando essa estrutura aqui para vocês. Então, tem dois nota numbers, né? Tenho dois dados faltantes aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar uma maneira, em vez de ficar no olho, né, procurando esses caras aí, a gente pode tentar achar uma forma de automatizar aonde que estão esses caras aí, né? Então, uma forma é usar, por exemplo, esse isNull aqui, né, esse método da classe df ali, né, onde ele permite a gente fazer um teste, né, se existe ou não um valor nulo ou um not a number numa determinada coluna ou numa determinada linha. Nesse caso, eu estou fazendo na coluna aqui, né, de uma tabela, de um conjunto de dados, né. E eu estou fazendo, além disso, estou fazendo a soma desses caras aqui, né. Estou dizendo então que na coluna A tem 0, B tem 0, na coluna C tem 1 nota number e na coluna D tem 1 nota number. Uma outra maneira aqui, né, da gente trabalhar com esses caras aqui é olhar direto no array também, né? É possível fazer operações diretamente no array, mas enfim, não vou detalhar muito isso daqui, porque eu acho que o importante, na verdade, é você ter uma maneira de identificar aí esses not numbers, né? Então você pode tentar automatizar, por exemplo, usando essa estrutura SNOW aqui em conjunto com a soma, né? Aí como que a gente pode eliminar, né, esses valores? Então a gente pode, por exemplo, escolher eliminar a coluna, vamos supor que seja uma feature, né? A coluna daquele cara que tem o nota number, né? Ou eventualmente aquele exemplo de treinamento, né? Eliminando a linha do nota number. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar então esse método drop NA, né? Quando a gente aponta o eixo igual a zero aqui, ele vai eliminar então todos os caras que todas as linhas que tem nota number, né? Então ele acaba guardando somente uma linha que não tem nota number, que é a linha 0, né? 1, 2, 3 e 4 aqui, é o que a gente observa nesse caso aqui. Ou a gente poderia escolher aqui, né? Remover as colunas, né? Tem nota number, então eu removeria a coluna C e D e eu ficaria então só com a e B, né? Então é possível fazer essa, essa operação. Acabou ficando repetido aqui, mas beleza, né? Uma outra abordagem aqui, né? Existem, na verdade, várias variações, tá? Então, posso, através desse comando how aqui, ou do threshold, né? Aplicar aí operações em cima de quantos números que eu vou querer eliminar, né? Posso escolher efetivamente qual que é a coluna que eu quero, se tiver nota number, onde eu vou remover, né? Enfim, tem uma série de coisas que é possível fazer aqui, mas em geral tudo isso aqui está relacionado com a remoção, né? Então, o que eu acho que vale a pena depois você dar uma olhada na documentação desse drop NA aqui, né? E aí tentar dar uma avaliada ali, né? Que tipo de outras remoções que você pode fazer ali nos teus dados para pensar em termos de automatização ali, né? Para, eventualmente, se você necessitar disso aqui, você poder fazer uso. Outra abordagem aqui, né? É a gente fazer a inclusão, a substituição, né? De valores faltantes. Então, por exemplo, né, tem essa classe inputter aqui, né, do preprocessing lá do scikit-learn, né. Então, ele tem várias estratégias de substituição, né, de valores not a number, né. Uma delas é, por exemplo, trocar ele pelo valor médio, né, valor médio das colunas ou das linhas, né. Então, que é indicado pelo axis aqui, né. Então, uma maneira de fazer isso é criar, então, essa objeto aqui, o IMR, né? Fazer um fit aqui desse cara com os valores que a gente tem, né? Estão guardados nesse array aqui, df.values. E aí fazer o transform desse cara aqui, né? Aplicar esse tipo de operação aqui, né?
aonde ele vai entender que você quer fazer, então, a substituição de nota number por valores médios, né? Ele trocou por 7,5, né? Seria a média, né, de todos os valores daquela coluna, e 6 aqui, que seria a média de toda essa coluna aqui para esse cara. É uma alternativa, né? Se você conhece aquela feature, sabe que a média pode corresponder bem ali, né? A um preenchimento, é possível para não perder, digamos, a linha inteira ou a coluna inteira do dado que você tem, né? Não vai comprometer o teu dataset inteiro, ou parte dele, né? Em função de um dado faltante. Aí isso depende muito do conhecimento do dataset para saber se essa escolha ela é válida ou não. Tá? Bom, o próximo ponto aqui, bom, eu falei rapidamente, acho que vale a pena comentar, né? Essa classe transform ou mesmo predict aqui, né? É, esse conjunto de classes, né? Onde a gente atribui operações ali, por exemplo, também a gente pode fazer uma transformação numa parte do conjunto de treinamento, né? E usar essa mesma transformação para repetir esse processo com o conjunto de teste, né? Ou fazer um fit num conjunto de treinamento e depois, sabendo que o modelo está treinado, né? Que isso definiu o modelo, a gente fazer a predição aqui num conjunto de testes, sabendo que ele está encapsulando aqui o modelo, né? Nesse objeto est aqui, né? Esse tipo de operação a gente vai falar mais sobre elas aqui, né? Elas vão aparecer bastante aí nos nossos exemplos, né? São as classes do tipo transformer ali, né? Então eu vou retomar um pouco mais essa discussão mais adiante. Mas só para já deixar essa ressalva aqui que eu acho que é relevante. Como que a gente lida com dados categóricos, né? Dados, quando eu estou falando de termos categóricos aqui, né? De categoria, eu estou me referindo a coisas que são basicamente discretas, né? Pode fazer essa simplificação aqui, tá? Então, é bastante comum aqui, né, que dados reais eles tenham uma ou mais colunas de features, né? Esse é o problema principal, porque classes são naturalmente categóricas, né? Mas também podem existir features que são categóricas, né? E dentro dessa classe aqui de features, né, a gente tem features que podem ser nominais ou ordinais, né? Então, o que seria uma feature categórica do tipo ordinal, né? São features que a gente pode colocar numa certa ordenação, né? Elas podem ser ordenadas, né? Então, o exemplo que eu estou dando aqui seria o tamanho de uma camiseta, né? Ela pode ser considerada como uma feature a gente pode ordenar. Porque a gente pode ter, por exemplo, tamanho GG, né? O extra largo aqui, né? Ele é maior do que o tamanho G, que é maior do que o tamanho M. Então, existe uma ordenação, né? Para cada uma desses valores de features, né? XL, L ou M, né? Já as features que são do tipo nominais, né? Ou seja, elas não implicam numa determinada ordem, né? Ou uma ordenação, né? Pode ser, por exemplo, pensando ainda na história da camiseta, né? A cor, né? Então, a cor, ela é um atributo categórico, né? Mas ele não é ordenado, né? Então, por exemplo, eu posso ter a cor vermelha, azul e tal, mas isso não implica que o vermelho vai ser maior que o azul ou coisas desse tipo aqui, né? Então, não existe uma ordenação, tá? Em ambos nesses dois casos aí, né? A gente tem algumas alternativas aí para poder lidar com essas features, né? Ou com esse tipo de dado quando a gente carrega o nosso dataset, né? Para poder manipular isso e construir os nossos classificadores, né? Então vamos olhar o exemplo para ver como que a gente trata melhor aqui esse tipo de informação. Né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, mostrar alguns recursos, assim como eu fiz anteriormente, né? Então para isso eu vou criar um dataset artificial aqui que fica mais fácil de visualizar, é pequeno, né? Para a gente não ter tanta dificuldade. Então também de novo vou usar o Pandas e vou fazer um data frame aqui, né? No Pandas. Que vai ter 4 colunas, né? 3 colunas de features, digamos assim, né? Cor, tamanho e preço. Cor e o tamanho aqui são categóricos, né? São dados discretos, né? Estão representados com strings aqui, né? Green, red, blue, ML e XL, né? O tamanho aqui ele tem uma ordenação, a cor não, né? O preço é um float aqui e eu tenho as classes aqui que também estão representadas como strings, né?
e também é naturalmente categórico, ou pertence à classe 1 ou 2, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, existe uma espécie de um mapeamento que a gente pode aplicar para features que são que seguem uma ordenação, como por exemplo o tamanho da camisa, né? Então eu posso criar aqui uma variável, né, chamada size mapping, né, onde eu vou fazer o mapeamento da string para um valor inteiro, né? Então o que é xl vira 3, já indicando que ele é maior do que o L que vale 2, e é maior que o M que vale 1. E aí eu posso aplicar isso direto no meu data frame aqui, né? Tudo aquilo que corresponde à coluna size aqui vai aplicar esse mapeamento. E aí a minha coluna size vira numérico e ordenado de acordo com aquela característica de ordenação que eu impus, né? Eu posso seguir um mapeamento inverso também, né? Posso ter isso aqui, quero voltar para o caso string, né? Então eu posso aplicar um mapeamento inverso aqui, usando essa estrutura de código. Tá? Só para dizer que é possível guardar, digamos, a transformação direta e inversa desses dados. Né? O mesmo pode valer para as classes aqui, né? Então, em geral, a gente tem que ter valores inteiros ali, né? Para as classes, se a gente tiver um problema de várias classes, ou a gente tem que ter valores bem distintos ali, por exemplo, -1 e 1, se estiver trabalhando com classes binárias, lá no caso da SVM, ou mesmo do Perceptron que a gente viu anteriormente. Né? Então, a gente também pode, né, dado que a gente tem as classes como strings, né, tornar aqueles labels, então, valores inteiros. Né? Então, uma maneira de fazer isso aqui que eu estou mostrando é via um NumPy, né, nessa parte do código, onde eu vou ver quantos valores eu tenho, né, ou seja, quantas classes únicas eu tenho lá naquela coluna de class label. Né? Então, está retornando aqui que eu tenho a classe 1 e 2, então, por conta disso, eu estou atribuindo já um mapeamento 0 para a classe 1 e 2 para a classe... e 1 para a classe 2. Perdão. E aí eu aplico esse mapeamento e substituo aquela string, então, por esse cara aqui. E por último, eu também posso fazer a transformação inversa de novo aqui, né? E aí eu retomo o valor em string, né? Uma outra maneira de fazer isso também é por meio do label encoder aqui, né? Também é possível fazer essa mesma operação aqui usando essa classe chamada label encoder aqui do scikit-learn. Bom, duas maneiras de fazer essa substituição, que é bem importante, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer, né, que se usa bastante, não muito para as features, dependendo do método, na verdade, às vezes até é possível usar para as features, mas se usa bastante para os labels, né, que é o chamado one-hot encoding, né? Então, o one-hot encoding é o seguinte, né? A gente vai transformar uma variável, por exemplo, aqui, uma variável inteira, né? Porque tem valor 1, 2 e 3, né? Possíveis valores para aquela variável ali, né? Isso aqui vai ser representado através de um formato binário, né? Onde o 1, por exemplo, vai corresponder a 0, 0, 1. O 2 vai corresponder a 0, 1, 0. E o 3 corresponde a 1, 0, 0. Então, esse aqui seria o one-hot encoding, né? Então, eu sei que existem 3 possíveis valores, então eu tenho três posições da codificação one-hot aqui para preencher, né? E aí eu escolho para uma classe o 1 vai ser, por exemplo, o menos significativo, depois o intermediário, depois o mais significativo, né? Pensando que isso, por exemplo, seja uma codificação binária. Não é exatamente, né? Mas só para a gente poder enxergar, né, essa distribuição. Se eu tivesse, por exemplo, um quarto valor aqui, né, aí eu teria que aumentar essa codificação para 4 posições aqui, e aí o quarto receberia essa codificação. Então, o que eu fiz aqui foi aplicar esse one-hot encoding, né, que é disponível aqui, por exemplo, usando essa função label encoder aqui, né, onde eu posso escolher fazer isso, por exemplo, na feature da coluna 0, né. Então, a coluna 0, se a gente relembrar aqui, é a coluna da cor, né? Então, uma cor recebeu 010, outra cor recebeu 001 e outra cor recebeu 100. Então, o 010 é o verde, o vermelho é o 001 e o azul virou 100. Né? Então, ele automaticamente já
fornece, né, por meio dessa função OneHotEncoder aqui, acho que eu acabei falando label encoder antes, né, mas efetivamente aqui é o OneHotEncoder que está fazendo isso aqui, né. Aqui eu só encapsulei todas aquelas transformações que eu fiz antes ali, né, por meio da função label encoder, né. Aí todo mundo virou dado numérico aqui, né. Ok, então é possível fazer esse one hot encoder aqui, né? Isso aqui, em alguns casos lá na frente eu vou comentar, né? Em alguns pontos específicos aí, né? E a gente pode fazer de duas maneiras esse cara aqui, né? Fazer em duas etapas para transformar em um array, ou fazer em uma etapa só, como esse exemplo de baixo aqui, mas no fim das contas o resultado é o mesmo aqui, né? A gente obtém aqui então uma codificação one hot para as cores, tá? Bom, o resto dos detalhes aqui eu acho que são fáceis de compreender. Por último aqui só um detalhe que eu acho que na verdade a gente acabou já discutindo nas aulas anteriores, né? Que é a história de separar o dataset em treinamento e teste, né? Como eu já quero ir adiantando algumas questões que vão aparecer na aula de laboratório da primeira atividade de vocês, então acho que já vale a pena a gente comentar aqui um pouquinho mais sobre essa divisão, tá? Então aqui eu estou colocando um exemplo onde eu abro lá o dataset Wine lá da UCI Machine Learning Repository, onde é um dataset aqui com várias features aqui, né, e alguns labels e tal, né, tá parcialmente mostrado aqui, né. E aí eu estou mostrando aqui embaixo, de novo, aquele train test split, né, que a gente divide o nosso conjunto em treinamento e teste, né, todos os dados que a gente tem que estão dentro desse x e y aqui, né, em conjunto de x de treinamento, x de teste, y de treinamento e y de teste. Para isso é só fazer então o uso dessa funçãozinha também do scikit-learn, né? E aí o nosso split aqui ele é percentual, né? Então eu digo quantos por cento eu quero que fique no meu conjunto de teste. Então 30%, 40%, 20%, né? Então ele vai fazer esse split e também vai separar, né, correspondente o que é o x de treino e o y de treino, né? Mantendo ali onde cada linha do x de treinamento vai corresponder a uma linha lá do vetor de y de treinamento, né? Então ele já fornece mantém, né, essa separação. Também a gente consegue fazer um embaralhamento desses dados aqui, né? E por último, é interessante a gente manter umas proporções que são normalmente típicas para esses casos, né? Então a gente sempre faz essa separação de treinamento e teste usando 30% para teste ou 20% para teste, depende um pouco da quantidade de dados que você tem, tá? Então pode ser 70-30 ou 80-20, aí depende da quantidade de dados que você tem disponível. Se tiver mais dados, 70-30 ok, né? Se tiver poucos dados, eventualmente tem que partir para um 80-20. Em algumas aulas seguintes eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. Bom, o que tem importante, né, sobre essa separação? Ela está relacionada com algumas questões de overfitting, né, que a gente pode ter nos dados. Mas antes de eu discutir um pouquinho mais isso aí, deixa eu falar um pouco sobre outra coisa, que é a história do feature scaling, que a gente também já comentou rapidamente antes sobre isso, né? A maior parte dos classificadores, com exceção basicamente desses dois, dos que a gente viu aqui, claro, né? Decision Tree e Random Forest, todos os modelos eles são sensíveis em algum nível aí à história do feature scaling, né? Ou seja, do fato das features estarem numa mesma ordem de magnitude ou não, né? Então, se a gente tiver features na ordem variando de, sei lá, 1 a 1000 e outras features de 1 a menos 3 até 1 a menos 6, por exemplo, né? Isso aqui é um problema para boa parte dos classificadores, né? Então, exceto esses dois aqui, né? Já que a gente faz comparações if-else aqui, então acaba que isso não interessa muito. Mas como os outros modelos são mais matemáticos, né? Então, esse tipo de diferença que pode existir pode afetar significativamente o desempenho dos modelos, né? Principalmente dos métodos de otimização que são utilizados em cada um desses modelos aí, né? Então, é comum a gente trazer as features para uma mesma escala, né?
É, esse exemplo aqui eu vou pular, tá? E como que a gente pode fazer isso, né? A gente pode usar duas abordagens principais. A normalização pela média e o desvio padrão, que foi aquela que a gente viu, né? Onde cada feature, ou seja, cada coluna de dados ali, ela vai ter média nula, porque a gente vai estar removendo a média de cada exemplo e variância unitária, porque a gente vai estar dividindo pela variância, né? Mas uma outra maneira é, por exemplo, deixar todo mundo entre, por exemplo, 0 e 1, né? Então, eu posso definir um mínimo aqui de 0 e um máximo de 1, ou menos 1 e 1, né? E aí eu posso aplicar uma operação dessa chamada min-max scaling, né? Onde o valor normalizado vai estar sempre entre esses limites de 0 e 1 ou menos 1 e 1, né? Então aqui está um exemplo onde eu tenho a entrada original, né? A normalização por meio dessa remoção da média e divisão do padrão, né? Então os valores também ficam melhor distribuídos aqui, né, dentro de um dado intervalo, né? Ou o min-max aqui entre 0 e 1, por exemplo, né? Onde o valor mínimo vira 0 e o valor máximo vira 1 e os outros estão dentro dessa escala por meio dessa operação que eu mostrei aqui. Tá? Então é sempre importante você tomar cuidado com isso aqui ao fazer todo esse tipo de operação aí no teu pré-processamento dos dados. Tá? Deixa eu ver só se o meu código aqui ele já tem essa parte, né? Ah, tá aqui. Então, estou mostrando aqui, ó, no scikit-learn como que a gente usa o min-max scaler, né? Então, a gente pode definir esse objeto e aí aplicar ele no X de treinamento e X de teste, né? Quando a gente usa essa classe transform aqui, né? Ela já vai levar em conta, então, o que foi calculado aqui para o conjunto de treinamento em termos de valores máximos e mínimos, né? E aplicar isso para o conjunto de teste. Então, isso é uma coisa que facilita bastante, né? Já que tudo isso já vai estar encapsulado dentro desse objeto MMS aqui. Também a mesma coisa funciona para o standard scaler aí, né? Então, a gente pode usar a função pronta ali, né? O mecanismo pronto e já aplicar isso tanto para os dados de treinamento e teste, levando em consideração que a média e o desvio padrão vem do conjunto de treinamento e são aplicados por meio desse transform aqui no conjunto de teste. Aí tem um exemplinho aqui visual, que é aquela tabela que eu mostrei para vocês, né? E aí sim a gente pode agora, com base nisso, né? Levando em conta que a gente já fez algum tipo de aplicação de escala, voltar a falar um pouco sobre a história do overfitting, né? Então, o que acontece quando a gente faz a divisão treinamento e teste e os dados já estão, né, supondo numa mesma escala, aí, tanto de treinamento quanto de teste, né? Em geral, quando a gente observa, não é a regra única, a gente vai estender mais essa regra aqui, tá? Mas quando a gente vê que o nosso modelo tem um resultado muito bom no conjunto de treinamento e um resultado ruim no conjunto de teste, isso aqui é um indicador bem forte de que ele esteja num caso de overfitting que a gente comentou anteriormente, né? Ou seja, o nosso modelo está muito complexo, ele está sobreajustado, né, ao conjunto de treinamento e subajustado ao conjunto de teste. A gente vai discutir várias soluções, né, mas algumas que podem ser interessantes já para vocês aplicarem na próxima aula prática aí, né, é a seguinte: eventualmente coletar mais dados pode ser uma alternativa, pode ajudar a reduzir o overfitting, né? Lembre que nem sempre isso é possível e não vai ser possível na próxima prática de vocês, né? A gente pode introduzir um termo de complexidade lá, a história da regularização que eu comentei, né? Então eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, que isso pode ser útil para vocês. Escolher um modelo com menos parâmetros, né? Menos parâmetros significa menos complexidade, então eventualmente eu posso reduzir a complexidade reduzindo o número de parâmetros do modelo, né? Ou reduzir a dimensionalidade. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas três últimas aqui, né? Que são as mais relevantes para a prática de vocês. Então, o primeiro passo, regularização, né? A gente falou já da regularização L2, né? Onde eu adiciono lá ao meu termo de erro de classificação essa norma L2 aqui do vetor de peso, do vetor de parâmetros do modelo, né? Pensando que é um modelo, por exemplo, WX mais W0, né? Então eu somo essa parcela aqui e isso vai me fazer forçar soluções que tenham valores de W menores, né? Então eu vou tentar não sobredimensionar os valores de W.
Uma solução bem parecida aqui, que se usa bastante, é a norma, ao invés de se usar a norma L2 aqui embaixo, né, se usa a norma L1, onde eu, ao invés de somar os valores ao quadrado, eu somo os valores em módulo. Tá? A diferença principal dessa norma L1 aqui, como eu vou mostrar na sequência, é que ela fornece uma solução mais esparsa, né? Então ela vai tentar zerar alguns valores aqui de W, né? Indicando que isso aqui pode ter relação com zerar alguns valores de features de entrada. Então ela é esparsa no sentido de tentar reduzir, né, o número de features, zerando, zerando W, né? Zerando esse cara aqui. Ou zerando alguns componentes de W, tá? Então a gente consegue, inclusive, fazer uma redução de dimensionalidade, né? Eventualmente incluindo esse tipo de regularização pela norma L1. Né? Graficamente, o que isso significa, né? A norma L2, né? Vamos supor que a gente tem aqui uma minimização, aqui, analisando curvas de nível, né? A minimização do erro de classificação, né? Onde o nosso mínimo está aqui, né? Supondo que tem uma superfície onde o erro mínimo de classificação é esse daqui. Nós temos a norma L2, cujo mínimo dela está no centro aqui, W1 e W2, considerando que essas são as nossas variáveis que nós estamos buscando aqui. Né? Então, eu estou tentando minimizar essas duas coisas, esse fator aqui e esse fator aqui, que é o por exemplo, o erro de classificação. E aonde esses caras aqui se encontram, né, vai ser o mínimo ali para um dado lambda, né, o meu parâmetro de regularização aqui, onde esses caras se encontram aqui vai ser o mínimo, que vai levar o mínimo dessas duas coisas juntas. Né? Então, esse cara força, no fim das contas, que os valores de W1 e W2 sejam menores do que eles seriam se não tivesse a regularização. Né? Então, essa é a interpretação possível aqui para esse tipo de regularização L2. Então, o L2 ele tem esse formato esférico porque ela é uma norma euclidiana. Né? Distâncias euclidianas têm esse formato esférico. Já a norma L1 ele tem esse formato retangular aqui, né? No caso 2D, né? E esse formato retangular ele acaba empurrando aquela solução, né? O mínimo que é comum à norma L1 e do erro de classificação, por exemplo, ele acaba empurrando também para valores de W1 e W2 mais baixos, mas ele acaba forçando que alguns desses caras aqui sejam nulos, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o W2 é igual a zero. Perdão, né? O W1 é igual a zero. Então, se o W1 é igual a zero, e vamos pensar que a gente está num caso 2D, né, que é W1x1 mais W2x2, se esse cara é zero, significa que a feature x1 não interessa para nós, né? Então esse modelo ele acaba fazendo naturalmente uma seleção de atributos para nós. Tá? Então ele reduz o número ele pode reduzir, né? Isso que é a tal da esparsidade, né? Ele pode reduzir para nós aqui então o número de features. Tá? Então essa que é a interpretação que a gente tem, digamos, mais geométrica desses caras aqui a nível de otimização. Né? Então como que a gente pode observar essas coisas aqui, né? Então eu tenho um exemplo aqui, né? Onde tem a interpretação geométrica deles aqui. E aí a interpretação geométrica do L1, né? E eu tô colocando por último um exemplo aqui, né? Onde eu tô rodando o Logistic Regression aqui, né? Com o termo de regularização do tipo L1, né? Então, tô rodando esse cara aqui em cima do Wine Dataset, se não me engano. Sim, que é o dado que está carregado ali, né? E aí estou mostrando aqui o resultado final, né? E aí aqui é interessante que ele acaba, depois se você for interpretar os pesos, né, que são obtidos aqui, né, ele acaba zerando bastante coisa, tá? Então, se a gente for ver variando o parâmetro de regularização, vou pular direto, tá? Depois você pode dar uma olhada no código com mais calma aqui, né? Mas variando o parâmetro de regularização, então a gente vê que algumas features, né, que estão representadas aqui por diferentes cores, né, são influenciadas no maior ou no menor grau, né? Então tem features aqui que eventualmente poderiam ser descartadas, tá?
Então, o que eu quero que você faça com esse código aqui? Eu quero que você dê uma olhada nesse resultado e tente interpretar por meio dessa regularização L1 que está sendo colocada aqui. Eventualmente, você pode até analisar lá o vetor de peso, se você quiser. Mas fica como exercício você olhar para quais seriam as features que poderiam ser descartadas para esse modelo aqui por meio dessa regularização. Quais das colunas, né? Das features para esse dataset aqui que poderiam ser removidas. Isso é interessante você fazer como exercício aí. Né? Bom, por último, para a gente fechar aqui esse vídeo também não ficar muito longo, né? Eu vou falar de uma outra questão ainda relacionada à seleção de features. Tá? Então, a regularização L1 é uma forma da gente reduzir a quantidade de features que a gente tem no nosso modelo, mas existem outras formas de fazer isso também, por meio de métodos chamados Feature Selection, né? Ou Feature Extraction. Tá? Feature Selection, eu vou tentar aplicar uma abordagem, vou mostrar algumas aqui, na verdade uma, né, principal, uma ou duas, né, principais aqui para, com base no na nossa matriz de features aqui, tentar olhar quais daquelas features aqui que, por meio de uma metodologia, podem ser removidas. Tá? É uma heurística, tá? Uma outra forma de resolver isso aí. E o Feature Extraction a gente não vai falar hoje, né, mas vai ter uma aula só sobre isso, né? A gente vai fazer uma operação matemática nas nossas features de tal maneira que a gente vai reduzir o tamanho da quantidade de features por meio de uma transformação matemática que a gente ainda vai ver, tá? Então, pensando aqui, principalmente nesse primeiro caso aqui, que eu acho que é o mais importante para nós, de Feature Selection, né? Então, a gente vai selecionar por meio de uma heurística, né? Vou escrever aqui, ó, heurística, das contas do que a gente está fazendo aqui. Um subconjunto do conjunto original de features, né? Então, a gente vai selecionar só algumas features que podem ser mais relevantes, ou seja, aquelas que maximizam o acerto de classificação. Dentro desse conjunto de métodos aqui que fornece esse tipo de solução, os métodos sequenciais, né, Sequential Feature Selection, são os mais comuns, né? E eles são métodos basicamente de busca, né, Greedy Search aqui, né? Onde a gente vai tentar buscar um conjunto de K features em relação às D, né, forçando que o K seja menor que D. Ou seja, eu vou tentar sempre buscar qual que é o menor subconjunto aí dessas K features, sendo que o K eu tenho que selecionar a priori. Por exemplo, das 10 features que eu tenho, eu quero selecionar 2, 3, né? Então, a ideia é essa, né? Fazer redução da dimensionalidade. Desde que isso não nos cause perda de desempenho, né? Bom, o método talvez mais conhecido aí, ou os mais usuais, né, é o Sequential Backward Selection, né, que eu vou mostrar aqui, mas ele é basicamente igual, ou segue a mesma abordagem do Forward Selection. Tá? Então, o que é o Backward? Vou explicar o Backward. Né? Eu parto de um conjunto com todas as minhas D features, e eu vou fazendo um procedimento de busca iterativo aqui, tentando remover features passo a passo, né? Até obter o meu conjunto K de features reduzidas. Tá? Então, como que eu faço? Como que é esse algoritmo? Como é que é a heurística desse algoritmo de busca? Né? Eu inicializo, então, com o K igual a D, sendo que o D é a minha dimensionalidade com todas as features, né? Minha matriz completa de features. Aí eu vou procurar, de todas as D features que eu tenho, vou fazer a análise de uma por uma, né? A feature X traço aqui que maximiza um determinado critério. Por exemplo, a feature que traz o maior erro de classificação. Então, esse critério aqui pode ser o erro, né? Ou minimiza o acerto de classificação. Também poderia ser interpretado, né? E uma vez que eu escolho qual que é essa feature, por exemplo, rodando o classificador para cada uma das features individualmente, né? Eu vou remover aquela feature do meu dataset. Então eu digo assim, ó, de todas as que eu tenho, essa aqui é que tem sozinha o pior desempenho. Né? Ou eventualmente eu posso inverter um pouco esse critério e falar o seguinte, ó, tirando só essa daqui, né, o meu acerto de classificação ainda é o máximo. Então se eu remover só esse cara aqui e mantiver todas as outras features, o meu acerto de classificação é o máximo comparado a fazer isso com as demais features. Tá? Então significa que eu posso retirar esse cara fora aqui. Tá? Talvez assim fique até mais de acordo com o algoritmo aqui e não fique tão confuso. Então retiro aquela que
que maximiza, então, esse acerto aqui de classificação. E vou repetindo esse processo até que, no fim, eu consiga remover tantas quantas features seja necessário até atingir o número K de features que eu tenho. Então, esse esquema aqui, ele está representado aqui. Ó, vou deixar o código aqui para a gente interpretar, tá? Nessa classe aqui, onde eu faço a implementação do backward, tá? Do Sequential Backward Selection, essa classe, ó, SBS. Também tem disponível no Scikit-learn, mas enfim, só para a gente visualizar melhor essa implementação. Qual que é a diferença do backward para o forward? Do backward eu parto com todas as features e vou retirando até chegar no número mínimo que eu quero. No forward, eu parto com uma feature e vou acrescentando elas até chegar no valor que eu quero. Então é só inverter o método de busca, tá? Então tem aqui o inicializador, o construtor, né, daquela classe ali. Aí tem o fit aqui, né, onde eu vou fazer basicamente vou rodar um classificador. Então eu preciso ter um classificador dentro desse método de busca, né, que pode ser qualquer classificador. Posso escolher o classificador que eu queira rodar, né? E aí tem o loop principal aqui de iteração, né? Onde nesse loop principal aqui, o que eu vou fazer é basicamente calcular esse score aqui, que é o núcleo do método, né? Então, o que faz esse score? Ele vai rodar o classificador com o número de features reduzida e vai retornar um acerto de classificação. Aí eu vou sempre retirar a feature, né? Então eu vou remover aquela feature, né? Que está, digamos, trazendo menos benefício para o meu processo de classificação. Então é isso que eu estou fazendo aqui dentro desse loop dessa classe, tá? Aí eu estou mostrando um exemplo fazendo esse esquema de seleção de features, escolhendo o classificador como KNN aqui para ficar mais fácil, né? Partindo de todas as features até chegar em uma aqui para o dataset, ainda o dataset Wine, né? Que tem ali 13 features no total. Tá? Então eu rodo esse cara aqui e ploto, né? Quanto que fica a acurácia de classificação para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tal, até as 13 features. Veja que com 13 features fica mais ou menos 97% aqui, mas eu já tinha conseguido 100% de acerto aqui, ó, para menos features, né? Um ali que eu selecionei talvez não seja bem adequada, né? Mas esse método fornece aqui outras features, aqui outras combinações de features aqui que podem ser mais interessantes do que usar eventualmente todas, né? Então esse é o tipo de informação que um método desse tipo pode nos fornecer, né? Um detalhe importante aqui é que esse acerto de classificação ele é sempre feito no conjunto de teste, né? Então, dentro lá da classe de escolha das features, eu treino com o conjunto de treinamento e avalio com o conjunto de teste. Isso é muito importante, porque senão eventualmente você pode estar fazendo decisões enviesadas aí na escolha das features, tá? O que é interessante você fazer para entender bem esse cara aqui? Varie esse número aqui, né? Veja com outras quantidades de features aqui, né? E rode várias vezes para você ver como que isso se comporta. Esse método ele não é um método que leva a uma única solução sempre, né? Eventualmente ele pode ter soluções distintas aí, já que é uma heurística de busca e não é uma busca que garante uma única solução, tá? Para esse dataset em particular, acredito que a solução vai ser muito similar, então mas é interessante você rodar isso várias vezes para enxergar, né? E outra coisa que é legal você ver nesse código aqui é aonde que de fato ele está reduzindo as features, tá? Então depois dê uma olhadinha ali para você entender aonde que ele, dentro do processo iterativo, ele está removendo as features da análise. Bom, de maneira bem rápida e sucinta, isso era o que eu tinha planejado para esse vídeo aqui, né? Lá dentro do Scikit-learn existem vários outros métodos de seleção de features, tá? Depois também vale você dar uma olhada. E por último tem um exemplo aqui avaliando a importância de features usando o Random Forest, mas eu acho que isso aqui em particular para o nosso caso não vai ser tão útil, então eu deixo mais como um parênteses aí para quem quiser dar uma olhada, avaliar isso aí na sequência. Então esse vídeo eu vou interromper ele por aqui.